Muito bem, ao vivo e a cores. Então, pela primeira vez, depois de 3 anos, quase, estamos voltando ao shiur presencial e ao vivo também. Doutor, o Márcio acordou. Doutor, por que não sou feliz? Doutor, o que há de errado comigo? Tenho todas as razões do mundo para ser feliz, ou talvez não todas do mundo, mas não tenho tanta razão para ser infeliz. O que há de errado comigo? Hoje nós vamos explorar uma ferramenta da Kabbalah não tão conhecida, ou não tão aproveitada. Uma das grandes questões da vida é a busca pela felicidade. Quantos livros, quantas palestras, quantos workshops, quanto se tenta buscar a chave para a felicidade. E pelo jeito não chegaram ainda lá, porque continuam escrevendo livros e cada vez tem outras teorias. Só que vamos não apenas passar mais uma teoria, mas passar como que a Hassidut, como que a Kabbalah, como que a parte mais profunda da Torá nos ajuda a chegar numa felicidade plena. Quem sabe conseguir parar ou diminuir o antidepressivo. Tem uma pessoa próxima a nós aqui que faz cerca de 4 anos que ele começou a frequentar aqui. Ele chegou um dia para mim e falou: você não vai acreditar, eu vivi a base de antidepressivo, desde que eu comecei a estudar a Torá, comecei a frequentar aqui, parei, não tomo mais nada e estou muito bem. Obviamente que tem casos que você precisa e a Torá fala que nós temos que nos cuidar, e se realmente é uma prescrição médica, é uma mitzvah tomar os remédios. Mas quem sabe a gente pode descobrir algo que nos traga um bem-estar de dentro para fora, independente da química. Algo ligado à nossa alma. Conto que uma vez em Helem, quando a gente fala Helem, é igual aqui no Brasil, você fala piada de português. Piada de Helem. Helem, na verdade, era uma cidade de pessoas muito inteligentes, mas para não ter Ain Hara, para não ter olho gordo, eles próprios criaram piadas para denegrir a imagem deles, de forma que eles pudessem esconder essa inteligência que eles tinham. Então essa piada entre nós é contada sobre Helem e aqui no Brasil eles contam dos portugueses. Mas independente da piada, a questão é que encontraram um sujeito desesperado lá, procurando, buscando alguma coisa no meio da rua. E aí alguém tentou ajudar ele, viu que ele estava precisando de ajuda, falou: posso te ajudar a procurar? E sim, eu perdi uma coisa muito valiosa, me ajuda. Então, vasculhando tudo. E de repente, ele perguntou: mas você tem certeza que você perdeu aqui? Ele falou: não, eu não perdi aqui, eu perdi na rua de trás. Mas lá está escuro, então eu estou procurando aqui e aqui está claro. A gente ri dessa piada, mas nós fazemos a mesma coisa. Então nós estamos procurando a felicidade. Mas será que a gente está procurando no lugar certo ou talvez no lugar mais cômodo? Então hoje vamos nos desafiar a procurar no lugar certo. O lugar onde que o Criador do nosso ser, do mundo, nos indicou para a chave da felicidade. Quem está pronto? Está pronto, Tommy? Sempre. Sempre? Que bom. Vamos ver se faz a recepção aqui? Pode sentar. Tá. A aula é essa. Quem vai sentar aqui? Pode. Nós fomos acostumados, desde pequenos, a relacionar sucesso com resultado, certo? Não é assim que os vossos filhos e netos foram acostumados? Se você atingiu tal resultado, então você é um homem de sucesso, você teve o objetivo concretizado. Portanto, uma vez não atingindo o resultado desejado, sentimos frustração. Esse é o mundo que nós convivemos
e a forma que nós fomos educados e que nós criamos para nós mesmos. Mas eu pergunto para vocês, vamos analisar agora de fora, fazer um zoom out. Talvez não é um engano atrelar felicidade a resultado? Talvez o bem-estar interno dependa totalmente de outro fator. Alguém já pensou nisso alguma vez? Já pensou nisso? E qual a conclusão que você chegou? A gente tem uma conclusão concreta, porque se você, esses objetivos que você está falando, de sucesso, né? No esporte tem um pouco isso, né? Às vezes ganhar não é importante, competir sim. Então é o mesmo raciocínio. Perfeito. É o mesmo raciocínio. Mas se você continuamente não vem com o sucesso que você está falando, não é um caso, são vários casos. E ele passa para você não consegue ter esse raciocínio. Mas eu pergunto uma pergunta para você. Você abre uma empresa e você trabalha de 7 à meia-noite. Trabalha muito, mas não obtém o resultado. Você chama isso de uma empresa de sucesso ou não? E assim acontece no nosso sistema educacional. O cara pode ter estudado muito, se dedicado muito, mas se a prova não foi boa, então ele fracassou. E a gente acaba trazendo isso para a nossa vida em todos os detalhes. Mas uma coisa que está comprovada, que o resultado não é a chave para a felicidade, é que nós vemos pessoas que atingiram com êxito todos os resultados que o mundo deseja. Então ele tem sucesso na carreira, ele tem uma família boa, ele tem saúde, ele tem tudo o que ele precisa, e não só que ele, mesmo assim, é infeliz, normalmente essas pessoas são as mais infelizes. Então, o resultado não é a equação êxito, sucesso igual a felicidade, não condiz com a realidade. Concordamos? Todo mundo concorda com isso? Então diz o Talmud que nós precisamos fazer uma certa análise diária, ou de vez em quando. Pare e pense. O Talmud ele diz que não existe uma pessoa que tenha a mesma face que a outra. Alguém já encontrou alguém igual a ele, exatamente igual? Não existe. E por isso que a biometria funciona. Porque não existe alguém que tenha a mesma biometria do que o outro. Não existe. Isso é um presente que Hashem ele fez. Ele criou todas as pessoas diferentes. Por que Hashem criou todas as pessoas diferentes? Porque ninguém é igual ao outro e ninguém tem a missão igual a do outro. Criou, continua criando. O Rubens é profundo, muito bom. A Kabbalah diz que Hashem não criou uma vez, ele cria a cada dia. Mas, estou falando que ele criou o formato, ele criou pessoas diferentes, fisicamente, emocionalmente, em todos os níveis. Por que dessas diferenças? Porque cada um tem a sua missão única. Cada um foi criado com um propósito diferente. Todos são importantes, cada um na sua função. Em outras palavras, cada um de nós tem uma missão única. Missão única significa que só eu posso realizar. A gente está acostumado a sempre delegar responsabilidades. Qualquer conversa sempre vai acabar, é culpa do presidente, é culpa desse, é culpa daquele. Sempre é culpa de alguém. Nunca a culpa é minha. E na verdade essa palavra culpa nem é boa. É responsabilidade. E eu sempre acho que o outro tem que fazer, mas nós vamos aprender hoje aqui, isso é muito importante para esse caminho para a felicidade, que o que eu vim para realizar nesse mundo, somente eu posso realizar. Meus pais vão fazer por mim, meus filhos, meus irmãos, ninguém, somente eu. E aqui eu gostaria de fazer um desafio para uma pergunta que nós às vezes não somos treinados a pensar. Normalmente o foco é sempre em carreira. E a carreira é voltada para resultado. Sucesso, entre aspas, quer dizer resultado financeiro. Basicamente isso. Será que a gente já parou para se perguntar o que eu faria
Qual que é o meu sonho de vida? Vamos dizer que acontecesse um milagre que eu não precisasse de dinheiro. Qual seria o teu sonho de vida? Ou melhor, o que você faria na vida sem receber nada em troca? O que é aquilo que você é apaixonado, aquilo que realmente te toca no coração, que você não tem como abrir mão? Eu estava vendo uma entrevista, o famoso cantor racídico, Benny Friedman, e estavam perguntando para ele sobre a carreira de músico. Ele disse o seguinte: eu não aconselho para ninguém. É muito difícil. Eu não aconselho para ninguém. É uma rotina muito difícil e as chances de dar certo e não lembro quanto ele falou, mas é muito difícil você dar certo. Todo mundo gosta de cantar, eu sei, mas para você cantar e ganhar dinheiro, ter sucesso, é muito difícil. Então por que ele se tornou cantor? Ele falou que não recomenda para ninguém. Por que se tornou cantor? Ele falou: só se torne cantor se você tiver algo dentro de você tão forte que você está pronto a fazer isso, mesmo que você viva na miséria, mesmo que você não tenha sucesso, ninguém te conheça, mas você não consegue deixar de cantar. Quando você tem um dom dentro de você que você não consegue adormecer ele, seja um cantor. E isso se aplica para cada um de nós. Qual que é o teu sonho de vida? Não o que você faz para ganhar dinheiro. É uma mitzvah você trabalhar e realmente trabalhar em algo que te traga parnassá. Isso daqui é uma mitzvah, óbvio. Mas você tem uma missão única na sua vida. Além de comer, além de ganhar dinheiro. Você tem uma missão única que ela está lá no fundo da sua alma e você sabe qual que é. É aquilo que você tem um sonho de realizar, independente de ser reconhecido, independente de ter o sucesso. Quantos aqui já tiveram esse pensamento e essa coragem de fazer algo somente por uma vontade interna? Alguém aqui? Ninguém? Mas isso, Rabino, tendo no resguardo outras coisas que te proporcionam o dinheiro. Não, perfeito. Eu estou falando num cenário, nem diria ideal, no cenário imaginário, que você não precisa de dinheiro. E alguém chega para você e fala: o que você quer fazer? E a prova é que nós temos muito mais tempo que a gente imagina. Então, o que você faz naquele tempo que você não está trabalhando? Uma coisa é certeza, que ficar rolando redes sociais para baixo, isso é receita para depressão e não para felicidade. Então, não é isso. E ninguém diria que esse é o sonho de vida dele. Isso acaba sendo a frustração dele. Então, o sonho de vida tem que ser uma coisa interna, que é aquilo que você está pronto a fazer e esquecer de comer, esquecer de dormir, esquecer de tudo. Uma coisa que te move. Enquanto eu não encontrar isso, vai ser difícil chegar na felicidade. Então, hoje vamos aprender algumas ferramentas para conseguir chegarmos juntos, cada um. Não tem uma receita para todos. A receita é cada um ter as ferramentas para ele encontrar a sua missão particular. Então, assim diz o Talmud: não existe uma cara igual a outra, não existe uma pessoa igual a outra, não existe uma missão igual do outro. Contam que no vilarejo, na Europa, tinha um mercado onde o dono já era um senhor de idade. Ele ficava atrás daquele caixa, sabe aquele, como chama aquela máquina registradora, e aquela gavetona lá com aquele bolo de notas, pré-cartão, pré-Pix, onde que era tudo cash. E ele enchia lá a gaveta dele e no final do dia ele levava o dinheiro para casa. Então tinha o ladrão profissional e ele ficou analisando a situação e ele sabia que 6 horas, a hora que fechava a loja, era quando a gaveta estava cheia. Então, um pouquinho antes de fechar a loja, ele chegou para e esse senhor, ele já tinha as técnicas de marketing, ele dava para todas as crianças uma balinha, para os pais, para as crianças forçarem os pais a irem na loja. Então esse ladrão chegou para uma criança e falou: você quer ganhar uma bala e uma moeda?
E ele falou, lógico, então faz o seguinte, você vai entrar naquela loja, vai lá naquele senhor, pede uma bala, e na hora que ele te der a bala, você mostra a língua para ele e sai correndo. Você é rápido, ele anda devagar, você se esconde e depois eu vou te dar uma moeda. E assim foi, a criança foi lá, mostrou a língua, ele ficou ofendido, obviamente, aquele senhor, saiu correndo atrás do garoto, aí o ladrão entrou tranquilo na loja, esvaziou a gaveta e foi embora. Na hora que aquele senhor voltou para a loja, ele viu o rombo. Ele falou, agora eu entendi. Aquele pequeno era apenas uma distração para o verdadeiro ladrão. Quem contou essa história foi um grande sábio que ele disse que isso acontece na nossa vida. Nós passamos nossas vidas correndo atrás do dinheiro, da carreira, da fama ou qualquer outra distração e acaba consumindo a nossa atenção e o preço que nós pagamos é muito caro. Que isso abre espaço para o verdadeiro ladrão, aquilo que rouba a nossa energia, nosso entusiasmo e nos deixando com aquele sentimento vazio. A reflexão necessária para chegarmos na verdadeira alegria é entender que existem falsas informações que vêm de fora normalmente, que acabam colocando na nossa cabeça um caminho para a felicidade que já se comprovou não ser. Novamente, eu não estou falando que você não deve estudar, que você não tem que se preparar para uma carreira, tudo isso daqui é muito importante. Nós temos que saber que isso daqui são ferramentas necessárias, mas não é a essência da nossa vida. Pela Torá, alegria verdadeira significa eu estar sintonizado com a minha essência. Agora, tudo que vem de fora para dentro... Não, mas pode ser, né? O cantor conseguiu, a essência dele era cantar. Não, perfeito. Isso é um abrahá. Isso é um abrahá. Você conseguir que o teu trabalho está atrelado com obviamente que o nosso trabalho está ligado com parte da nossa missão, como a gente vai ver, mas está ligado com a essência da tua missão, é uma abrahá muito grande. Mas nem sempre acontece. Nem sempre acontece. E a gente não tem que ver o trabalho como uma coisa ruim. Pelo contrário, a mitzvah trabalhar, para nascer, isso é necessário. Mas, quando o trabalho não me preenche, porque o que vende por aí é que o trabalho te preenche. Mas, no final das contas, o trabalho não preenche esse vazio. Então, você acha que você está precisando de mais dinheiro. Aí, quando você tem mais dinheiro, continua com vazio. Não, eu estou precisando daquela viagem. E continua com vazio. Então, tudo que vem de fora para dentro, não resolve. Tem que ser de dentro para fora. Então, de dentro para fora é isso que nós estamos aprendendo hoje. A nossa missão para a qual a nossa alma veio para esse mundo. Uma pergunta. Vou deixar para o final. Pode ser? Só uma pergunta. Mas se essa missão é importante, não seria bom Hashem dar uma dica? Hashem não só deu a dica, ele deu o manual. Basta a gente abrir. A dica está aí, o manual está aí. O manual está aí. É que a gente olha para o manual e fala que é um monte de regras. Mas não são regras, são os passos para atingir a felicidade plena. É igual alguém querer ser jogador de futebol e não treinar. Tem que treinar. Tudo na vida você tem que treinar. Então, para você ter uma vida plena e equilibrada, tem os pré-requisitos necessários e certos para chegar lá. Uma passagem interessante do Talmud. O Talmud, Yomá, o tratado do Talmud que fala sobre Yom Kippur, tem uma passagem que diz o seguinte: tudo depende da sorte. Pois Shaul, o rei Saul, ele falhou uma vez e ele perdeu o reinado. O rei David falhou 2 vezes e não perdeu o reinado. Não dá tempo agora de entrar em toda a história, porque senão a gente vai ficar a noite toda, mas só resumindo, o rei Shaul, ele, numa guerra
com Amalek, ele teve uma orientação divina, ele não seguiu exatamente o que Deus fez para ele, deixou o rei vivo, e resumindo a história, até hoje a gente está sofrendo com os nossos inimigos, descendentes desse rei, falha do rei Shaul. Até hoje a gente está pagando o preço para isso. É dito que Aman e grande parte dos nossos inimigos, eles são descendentes de Amalek. No momento que ele falhou, Deus falou, você perdeu o reinado e vai ser passado para o seu genro, para o rei David. O rei David, ele falhou 2 vezes e não perdeu o reinado. Primeira vez, famosa história de David e Batsheva. Não vamos entrar nessa história agora, mas só lembrando que o Talmud diz que todo mundo que fala que Davi pecou está bem enganado. Porque Davi era um tzadik, então você tem que aprender a ler, interpretar e entender exatamente o que aconteceu. Ela estava predestinada para ele se apressou um pouquinho, então foi considerado uma falha perante os olhos das pessoas e ele fez chuvar o resto da vida dele. Certo? Então, o rei Davi é um grande tzadik e nós que não entendemos exatamente o que aconteceu, mas foi uma falha para o nível dele. Batsheva, segunda falha. Márcio, qual foi? A contagem dos soldados que trouxe uma epidemia. E por isso até hoje a gente sabe que a gente não conta pessoas assim, apontando. A gente usa normalmente um passuco. De alguma forma a gente conta, não diretamente. E uma das coisas que ele fez para parar a epidemia lá foi decretar 100 brachot diárias. Por isso que quando começou o Covid, uma das coisas que falaram para fortalecer é as 100 brachot diárias. O rei Davi pecou 2 vezes e não perdeu o reinado. E é isso que o Talmud fala. Tudo depende da sorte. Um pecou uma vez, perdeu o reinado, outro pecou 2 vezes e não perdeu o reinado. E você não entrou em Israel. Sim, mas nesse momento a gente está comparando os dois. Não, perfeito. Qual que é a lógica? Qual o critério? Que negócio é sorte? Não pode falar que perante Hashem as coisas são sorte. Tem que ter alguma coisa mais profunda. Explica o Maharsha. O Maharsha foi um grande sábio, comentarista do Talmud, século XVI. E ele diz o seguinte: a diferença não foi na falha, mas na reação mediante a repreensão divina. Quando o profeta Natan foi repreender David, o que David falou na mesma hora? Eu falhei e eu quero me arrepender imediatamente. O rei Shaul, quando foi falar com ele, você falhou, não foi bem assim, e até o final da vida dele ele não soube reconhecer o erro. Então assim que diz o Maharsha. O Maharsha ele diz, a falha não foi o pecado, pois falhar não é a pior coisa da vida. Mas não saber reconhecer o erro, não ter a humildade de pedir desculpas, isso pode ser imperdoável. Shaul ele não foi perdoado porque ele não soube pedir desculpas. Na realidade, isso começa com o primeiro homem, Adão. Qual foi a grande falha de Adão? Culpar o outro, né? Primeira coisa que ele fez foi dizer que foi culpa de Rava. E Rava falou que era culpa de quem? Da serpente. Então todo mundo jogou a culpa para o outro. Então a pessoa que sempre acha que a culpa é dos outros, é difícil ter uma recuperação. Mas uma outra explicação muito interessante, uma explicação do Rabbi Tzadok Akohen Milublin. Foi um grande sábio e líder hassídico do final do século XIX. E ele diz o seguinte: Shaul falhou na sua função, David falhou na sua vida pessoal. Shaul ele falhou como rei. Ele tinha uma obrigação como rei. Qual que é a função do rei? Proteger o seu povo. E ele, em vez de proteger o seu povo, trouxe problemas. Então ele não tem como continuar rei. Você não tem mais que uma chance. Se tem uma falha muito grave na sua função, então um diretor de uma empresa com uma falha muito grave, acabou. Tem coisas que não tem como continuar. David, ele falhou no âmbito pessoal. Foi um problema dele com uma mulher, problema dele com... Não foi uma coisa nacional, não foi exercendo a sua função como rei.
Ele pagou isso na vida pessoal dele. O resto da vida dele ele ficou fazendo chuvá por isso. Mas como rei, ele podia continuar sem problema nenhum. Com essa introdução, nós podemos ir direto ao nosso ponto de hoje, que, ao meu ver, pode mudar a nossa vida, se a gente quiser. Entendendo isso, a gente pode mudar a nossa vida. Em 1955, Rubens, quer mudar a sua vida? Tá bom assim. Em 1955, foi organizado pelo Sindicato de Professores em Israel, estavam planejando uma greve prolongada. Quem sabe por que tem greve? Aumento de salários. E em Israel, você tem, por todo Israel, várias escolas da rede, da Reshet do Chabad, do Lubavitch. E eles também têm uma organização central, e eles estavam planejando também aderir a essa greve, porque eles também queriam aumento no salário, justo. Porém, aconteceu algo inusitado. Eles recebem uma carta de Nova York, num tom harif, um tom forte. E eu quero ler para vocês essa carta. O Rebbe diz o seguinte, 1955, 4 anos depois que o Rebbe assumiu a liderança, fiquei sabendo que vocês estão querendo aderir a essa greve. Vocês não devem participar dessa greve por vários motivos, mas o final da carta, o motivo principal e mais grave de todos é a mensagem que vocês vão passar para os alunos. Se vocês entrarem em greve, significa que milhares de crianças vão deixar de estudar por causa de vocês. E por que vocês vão deixar de dar aula? Por causa de dinheiro. Então, que mensagem vocês, educadores, estão querendo passar para os seus alunos? Que tem algo mais importante do que o estudo? Essa é a mensagem que vocês querem passar? Justamente contrária à função de vocês, que é educar essas crianças. Como nós sabemos que o rei Shaul falhou em sua missão e perdeu o reinado imediatamente. Diferente de David, que ele falhou em outras coisas, mas não na sua principal missão. Na linguagem da Hassidut, a sua principal missão neste mundo. Obviamente que eles não participaram da greve. E aqui fica a mensagem. Se você quer saber o que é importante na sua vida e o que vai te trazer felicidade e o contrário, aquilo que tem a maior gravidade, é onde que está a sua missão. E por isso que diz o Talmud em Sanedrin, por que Adão ele foi criado sozinho? Se Deus ele queria a humanidade, porque ele já não criou alguns? Porque mesmo Adão e Havá ele criou junto, porque queria já alguns seres humanos, uma série, uma primeira série. Por que ele criou só um? Diz o Talmud, Lefichach nivra Adam yechidi. Por isso o homem foi criado sozinho, para nos ensinar que todo aquele que mata, Deus nos livre, assassina um ser humano, ele está matando o mundo todo. Cada um tem o valor do mundo todo. Aquele que destrói uma pessoa, uma vida, ele destruiu o mundo todo. E mais do que isso, quem foi que criou esse ser humano? Hashem. Então Hashem ele colocou o seu carimbo, o seu selo em cada ser humano. Então você está atentando contra Hashem. E por isso, olha como finaliza o Talmud, cada um de nós tem que falar Bishvili nivra haolam. Por minha causa, o mundo todo foi criado. Tem muita gente que usa isso no sentido errado. Ele acha que ele merece tudo e tudo gira em torno de mim. Não é nesse sentido. É no sentido, o mundo inteiro depende de mim, da minha ação proativa. Ah, quem sou eu? Deixa o outro fazer. Não. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Eu tenho que ter essa consciência que eu sou responsável para fazer a diferença. Naquilo que está no meu alcance, naquilo que está na minha missão. Desde que a criança nasce, Hashem quer nos dar essa mensagem. Você é o Adão único. Você é o homem, você é a mulher única que está neste mundo para uma missão única.
O médico tem a sua missão. O advogado tem a sua missão. O lixeiro tem a sua missão. O eletricista tem a sua missão. E se faltar um desses, o mundo não está completo. O que acontece quando tem greve dos lixeiros? Atrapalha a nossa vida. O que acontece se você não vai ter um eletricista para resolver a tua casa? A gente precisa de cada um. E quem é mais importante? Na hora que você precisa do encanador, ele é o mais importante. O mais importante é aquilo que você precisa naquele momento. Quem é a pessoa mais importante do mundo? A pessoa que você está conversando agora. Qual que é o momento mais importante? O momento presente. Se a gente viver com essa consciência, a gente vai ver que a gente não tem tempo para matar. Fala assim, estou matando o tempo, não tenho nada para fazer. Como assim não tenho nada para fazer? Se eu estou respirando, eu estou vivo, significa que a chama está me criando nesse momento e o mundo inteiro depende de mim. Então, pensa um dono de uma grande empresa ou uma pessoa, um político importante, eles não têm férias, não têm descanso, porque o tempo todo eles estão em função. A gente é muito mais do que isso, cada um de nós. Nós somos embaixadores de Hashem aqui no mundo e depende de mim o resultado e o sucesso do mundo. Portanto, Shaul, quando ele atenta contra a sua função nesse mundo, é imperdoável. Não sei se vocês lembram, já comentei uma vez aqui, isso aqui é muito forte. Na história de Purim, no momento que Mordecai ficou sabendo do decreto, ele mandou uma mensagem para Esther. Vai lá e fala com a Ahasverosh. O que a Esther fala? Não tem como. Aqui a gente tem um casamento diferenciado, cada um mora no seu palácio. Eu só posso entrar lá com um convite. E se eu entrar sem convite, se ele tiver de mau humor, ele pode me matar. O Mordecai manda uma mensagem para ela e fala o seguinte: escuta bem, Esther. Escuta bem. Vou te falar uma coisa. Você está achando que você é que resolve as coisas? A salvação vai vir de algum lugar. Não é? Não é você que vai ser responsável pela salvação. Agora, escuta bem. O mi odeia. Imlaed casou de Galamachot. Para e pensa. Tudo que aconteceu não é agora a história de Purim para a gente contar, mas para e pensa se todas as sequências de acontecimentos, aparentemente por acaso que aconteceram, não foi para você estar aqui, no lugar certo, a pessoa certa, na hora certa. Se você não aproveitar esse momento, você e tua família vão perecer. Forte, né? Se coloca no lugar de Esther. A gente sabe que esse Ahasverosh, ele tem antecedente criminal. Ele matou a primeira rainha, ele matou. E agora você chega para a segunda rainha e fala: vai lá, que eu estou te mandando. Ela está com medo, é normal. Ele é perigoso. E de repente o Mordecai fala para ela: escuta bem, se eu não fizer isso, você vai morrer. Muito forte isso. Como que o Mordecai fala uma coisa dessas? Então, na realidade, é o seguinte: Mordecai, ele tinha consciência plena do senso de missão que cada um de nós tem que ter. Mordecai fala para Esther: eu não sei responder tuas perguntas. Você tem uma pergunta muito boa. É perigo de vida? Boa pergunta, ótimo. Mas isso não muda o fato. Você é a única pessoa que pode ir falar com o rei e trazer a salvação para o povo. A prova é, quem te disse que você é a pessoa certa? A prova é que você está no lugar certo, na hora certa. Essa é a prova. Nada mais do que isso. E se você não fizer isso, você vai perecer, você e tua família. Quer dizer, se você não cumprir a tua função para a qual você veio para esse mundo, não tem razão para você continuar existindo. Isso não é uma ameaça, isso é fato. Isso é fato. Tem uma história que eu lembro que uma vez alguém meio que atrapalhou o Rebbe. Porque ele normalmente tem um protocolo. Você marca para conversar com o Rebbe. Só que alguém queria muito falar com o Rebbe e não quis passar pelo protocolo. Alguém deu uma dica para ele. Vai lá e aborda o Rebbe na rua. E ele fez isso. E aí depois o
tinham jovens que observaram essa cena e eles começaram a brigar. Falou que falta de respeito. Da onde você inventou fazer uma coisa dessas? Começaram a brigar com ele. Ele ficou muito mal e ele mandou uma carta pedindo desculpas para o Rebbe. E o Rebbe falou o seguinte: diga para esses jovens, ele fala assim, quem deu direito desses jovens estarem na rua nesse horário em vez de estarem lá na Yeshiva estudando? E o Baal Shem Tov nos disse que uma alma vem para esse mundo para fazer um bem para o próximo, fisicamente ou espiritualmente. É dito que vale a pena viver 70, 80 anos ou mais, Baruch Hashem, para fazer uma coisa boa para o próximo. Quem disse que talvez essa era a coisa boa que eu precisava fazer nesse mundo? O que o Rebbe está nos ensinando aqui? Apareceu a oportunidade de ajudar o próximo. Ah, não, eu tenho que correr para uma coisa mais importante. Como assim? Como assim? A gente não sabe qual que é a oportunidade, aquilo para qual a minha alma veio para esse mundo. Parece que é uma coisa pequena. Não existe pequeno ou grande. Quem a gente sabe o que é pequeno e o que é grande? O grande é aquilo que tem a ver com a minha missão. O que tem a ver com a minha missão? Como que eu posso saber qual que é a minha missão? Então, a gente está falando que é muito importante a gente ter o senso de missão. Como eu posso descobrir qual que é a minha missão? É mais simples do que a gente imagina. Quando combina habilidade com oportunidade, acredite que lá está a sua missão. Quando aparece na tua frente algo que você tem condições de ajudar, ali está a tua missão. Até a próxima missão. Mas quando você tem condições reais, e não, eu não consigo. É fácil falar não consigo, não sei. Agora faça uma avaliação. Sim, posso ajudar. Sim, consigo. E aparecer essa oportunidade, aqui está a minha missão. Então, onde está a minha missão? Em qual lugar do mundo? Onde eu estou agora. Você acha que é por acaso que você está com o escritório nesse prédio com esses vizinhos? Você acha que você mora nesse andar por acaso? Você acha que por acaso você encontrou essas pessoas? Não existe nada por acaso. Você está no lugar certo, na hora certa, para realizar a sua missão. Essa é a forma mais simples de você entender e identificar a sua missão e chegar num sentimento pleno de felicidade. Porque o tempo todo você está pensando como que você pode ser útil para o próximo. Como que você pode estar fazendo algo para concretizar o plano divino, que é trazer mais consciência para esse mundo. Essa é uma forma de identificar. Uma segunda forma de identificar, também interessante, é quando que é muito difícil. Quando é muito difícil. Quando aquela mitzvah, aquilo que o Yetzer Hara é tão forte, você não consegue. O Yetzer Hara ele quer te bloquear, muito provável que lá está a sua missão. E por isso que Adão, como pode ser que Adão, que foi criado com as mãos de Hashem pediu para ele se controlar por algumas horas. Ia entrar Shabat, ia espremer a uva e ia fazer o Kiddush. Pronto. Só algumas horas. Será que ele não conseguia se controlar por algumas horas? Mas já que a missão era tão importante, o Yetzer Hara ele foi muito intenso. E mesmo Adão caiu. Uma carta aqui que acho importante para cada um de nós, para a gente entender, divulgar sobre Shalom Bait, sobre paz conjugal. E, na verdade, não só paz conjugal, paz em geral. Ninguém precisa, mas é bom saber. Escuta bem essa carta que o Rebbe escreveu. Com certeza tem muitas dificuldades no Shalom Bait. E por isso que tem que ter muito mais esforço. Porque tanta dificuldade indica que isso tem a ver com a sua missão, o seu birurim, os refinamentos espirituais que você veio para esse mundo. Como é explicado na Kabbalah, como diz o Arizal, que com exceção de
muitos poucos, a nossa geração é reencarnação da geração que saiu do Egito. E nós estamos aqui para consertar e para finalizar as mitzvot. A gente sabe que a alma ela só finaliza seu tikkun, a sua retificação, depois que ela cumpre todas as mitzvot. Então, por isso que as neshamot, as almas, elas vão voltando em reencarnações até cumprir as 613 mitzvot. Aquilo que já foi feito em gerações anteriores na minha alma, o Yetzer Hará não atrapalha tanto, porque aquilo já está resolvido. Mas aquilo que falta para ser resolvido, o Yetzer Hará, ele vai atrapalhar, porque ele não quer que eu acabe a minha missão. Então, eu recomendo para você se esforçar mais do que você está fazendo, até que você consiga ter mais brachá na sua casa. Mas saiba que provavelmente a tua missão está nessa linha. Então é dito, tem essa carta e outra carta que o Rebbe fala que a principal missão da nossa geração é trabalhar a paz entre pessoas e paz entre o casal. E por isso que é tão difícil. E eu escutei uma história que aconteceu em Israel, em Rehovot, de alguém que foi num Shabbat, numa família. E lá ele viu um casal. O casal assim, já tinha uma certa idade. E, infelizmente, falando, quando você vê assim, o casal conversando muito, sorrindo, então você fala que acabaram de se conhecer. Infelizmente não é para ser assim, é para ser o resto da vida, mas infelizmente é a impressão que as pessoas estão namorando ainda, certo? Então ele fala assim, mas você já tem uma certa idade, vocês se conheceram faz quanto tempo? Não, a gente está casado há 30 anos. Então você pode explicar, desculpa a pergunta, mas você parece que se dão tão bem. Você pode explicar? Você pode explicar o que está acontecendo? Ele foi direto. E olha só que incrível. Ele falou o seguinte, ele disse que há muitos anos atrás eles estavam brigados e prontos para se divorciar. E por insistência do Rabino, acho que foi o Rabino Golkowski, eles mandaram uma carta para o Rebbe. E o Rebbe falou sobre isso. Falou que a nossa geração é a reencarnação da saída do Egito e a nossa dificuldade principal é no Shalom Bait. Na hora que ele entendeu, que não era simplesmente, não deu certo, esse a gente vai para outro. Aquilo não era um detalhe da vida dele, era a missão da vida dele. Na hora que ele entendeu que é a missão, ele resolveu colocar todo o esforço, porque existem ferramentas para melhorar o Shalom Bait, só que a gente às vezes não sabe ou não quer. Então, existe o caminho. Na hora que ele entendeu que aquilo não era um detalhe, aquilo era a missão da vida dele, eles colocaram tanta importância nisso, que o Shalom Bait deles virou o mais incrível que tem. Então, de 8 para 80. Uma prova que é possível. Então, quando nós temos uma grande dificuldade, no momento que a gente entende que lá está a nossa missão, a gente vai dar a atenção devida. E foi isso, para concluir, foi isso que Korach queria destruir. Foi isso que Korach não entendeu. Korach, o primo de Moshe, ele fala para Moshe, todo mundo é igual. Kolam Kedoshim, está todo mundo igual. Tá certo? Todo mundo é igual? Diz a Kabbalah, não existe todo mundo igual. Nós somos um grande organismo. E cada pedacinho do organismo se completa. Então, se você falar que a cabeça é mais importante do que o pé, e você não precisa do pé, a cabeça não vai para lugar nenhum sem o pé. E assim por diante. Cada pedacinho do meu corpo é muito importante. Prova é que se encravar a unha do teu dedo, você inteiro para ver o que está acontecendo. Aquilo mexe com todo o teu ser. E isso nos traz, daqui a pouco você fala. Não é, porque se você não tiver um pé, você vive. Se não tiver essa cabeça, você não vive. Perfeito. Então o Rubens chegou no ponto que eu queria chegar. Que você tem esse grande organismo, mas para o grande organismo funcionar,
você precisa ter uma cabeça sadia. Sem cabeça, nada funciona. Era isso que Korach não estava entendendo. Korach não estava entendendo que Moshe Rabbeinu ele é a cabeça da geração. Então, se você tira a cabeça, o povo inteiro desmorona, e não só isso. Deixa de ser um organismo só. Cada um está separado do que o outro. Então, na realidade, Korach está tendo dificuldade de entender esse conceito da liderança, de ter um líder espiritual, Moshe Rabbeinu. E assim a gente tem em cada geração, Moshe Rabbeinu, o líder da geração, que ele une todo o povo. Então nós estamos nos aproximando agora de Gimel Tammuz, que é a data do falecimento, da elevação espiritual do Rebbe. É um momento propício para a gente entender a importância do líder, do Moshe Rabbeinu de cada geração. Moshe Rabbeinu é aquele que une todas as células do povo para se tornar um único organismo. E por isso que a gente coloca bastante ênfase nessa conexão com o líder espiritual. Só que não é fácil a gente entender isso. Korach teve dificuldade de entender, em toda geração a gente tem dificuldade, a gente precisa estudar, mas isso é um conceito amplamente explicado, principalmente na Kabbalah, e Pashtuta de Moshe Bechol Daravadara, a expansão de Moshe em cada geração. Então, eu queria só finalizar aqui com uma historinha, agora é realmente a última história, para mostrar como que a grande pergunta é, tudo bem, um líder vivo, ele é o líder, agora, depois do falecimento, como ele continua sendo o líder? Então, a Kabbalah explica que o que conecta todas essas células, as pequenas partes do organismo, não é uma conexão física, é uma conexão espiritual. Quando nós falamos de espiritual, então não precisa ter o corpo físico, muito pelo contrário, o corpo físico ele limita. Então diz o Zohar que quando a alma de um tzadik ela sai desse mundo físico, ela está mais intensa do que antes, porque antes tinha limitação de corpo, e aí precisava atender às necessidades do corpo. Por mais que mínimas, mas tem umas necessidades, o corpo ele limita. Agora, quando que sai a alma do corpo, ela está muito mais intensa. Então, só uma história, a gente falou de get, de divórcio. Então, uma história de uma... tinha um rabino, que ele estava num bar mitzvah, e de repente uma mulher chegou para ele e falou que o marido tinha sumido, deixado ela fazia anos, e ele se recusava a dar o get, infelizmente. Ela falou, por favor, você pode ajudar? O rabino falou, vou tentar. Novamente, a missão, apareceu uma oportunidade na tua frente, e te pediram se tem condições, então ele tentou, não foi que ele tentou uma vez, ele tentou muito. E não conseguiu. Essa mulher, ela foi para o escritório desse rabino, véspera de Pesach, um pouco antes de Pesach, e ela falou o seguinte, deixa eu explicar uma coisa, rabino. Eu vim aqui para esse escritório, e eu não saio daqui enquanto esse assunto não estiver resolvido. Não saio. O que você faria, Jacob? Não, para o rabino. Para o rabino. Não é ele que tem que dar. Não, quem está grávida é o marido. O rabino não era Lubavitch, mas ele teve uma ideia. O escritório dele era num bairro lá em Nova York, perto do túmulo do Rebbe. Teve uma ideia, talvez para se livrar também. Falou, tem o túmulo do Rebbe aqui perto, vai lá, e que você vai ter a solução. A mulher foi lá, ensinaram para ela como fazer, ela escreveu uma cartinha, entrou, pediu, pedindo que a Hashem possa colocar na cabeça do marido, para ele parar de fazer essa tolice e realmente dar o get. Ela entrou, fez os teilim, e ela disse o seguinte, vocês não vão acreditar. Eu saí de lá, 15 minutos depois, toco o telefone. E ela atende, o advogado falando, faz 15 minutos o teu marido me ligou, falando que ele vai dar o get. E na mesma hora organizaram e deu o get. Então isso mostra uma história de milhares de histórias, mostrando que nós continuamos tendo uma cabeça bastante firme. Na verdade os milagres só aumentaram, mas na verdade o ponto não é milagres.
O ponto é que existe essa conexão espiritual que une todas as células e todas as partes desse grande organismo. Portanto, concluindo, tendo uma cabeça sadia, nós temos um organismo sadio e cada parte desse organismo precisa entender a sua função. Então, se eu quero saber qual que é a chave para a felicidade plena, é parar de procurar no lugar errado. E aí vem como eu comecei. Resultado não depende de mim. Resultado depende de Hashem. Não é de mim que depende o resultado. E se eu não chegar no resultado, outra pessoa chegar no resultado, maravilha, porque eu fiz a minha parte. E se eu fizer o máximo da minha parte, isso significa que eu atingi o máximo do resultado. Então, às vezes, a gente tem que, em vez de procurar no lugar claro, procurar no lugar escuro. A gente tem que procurar no lugar onde a gente perdeu. Então, onde a gente perdeu o sentimento de plenitude, a gente perdeu quando a gente abriu espaço para o ladrão que roubou a nossa energia e o nosso foco para o lugar errado. Então, o desejo para todos nós não é fácil, mas pelo menos existe um caminho, pelo menos existem as ferramentas, que a gente possa se conscientizar da importância da nossa missão e cada dia dar mais um passinho. A gente tem a missão macro, mas tem a missão de cada dia, aquilo que aparece à nossa frente e a gente tem as condições de fazer. Boa sorte para todos nós. Amém. Agora eu posso abrir para as perguntas. Rubens, agora que tem perguntas, não quer perguntar? Rápido, vai. Tempo. A pessoa está numa empresa e ele foi mandado embora. Você pode você pode interpretar de duas formas. Uma forma é você entrar em depressão, eu não presto, eu não sei o que, é a culpa dele, que é a tendência natural. Ou falar, obrigado Hashem, qual é a missão aqui, agora vou para a próxima missão. Vou por uma melhor. De processar, Perfeito. Então, às vezes você tem um sonho, mas você não consegue realizar esse sonho porque você não tem habilidade. Então, eu acho que o primeiro passo é você ter um mentor, como diz o Pirkei Avot, Aselecharav, Uknelechachaver. Você tem que ter um mentor e tem que ter um bom amigo. Os dois se complementam. Em outras palavras, você precisa de uma visão objetiva. Eu sou muito subjetivo. Então, acredito que todas as crianças, não diria todas, mas grande parte das crianças brasileiras sonhariam em ser jogadores de futebol de tanto ver o futebol. Mas não quer dizer que isso tem a ver com a missão dele. Então, você precisa de alguém objetivo para te guiar e falar, vamos ver se realmente é isso que você sonha, porque isso tem a ver com a tua essência ou porque uma influência externa. Então, essa é a primeira coisa. Primeiro passo. Vamos dizer que você chegou e concluiu que realmente tua missão é por aqui. Se você tentar de verdade e se provar que você não tem habilidade para aquilo, então provavelmente tua missão não está por lá. Para a tua missão ser por aquele caminho, você tem que ter condições de realizar aquilo. Se você está batendo cabeça, por mais que você se esforce, então isso prova que tua missão não está por lá. Mas eu acho que se você conseguir ter uma visão objetiva, já poupa muito esforço. Porque a gente vai muito por impulso e a gente não para realmente ver se aquilo tem a ver comigo ou não. Então a gente tem ideias mirabolantes. Que tem a ver também um pouco com uma pessoa que levou a demissão e Sim. entendeu que aquilo era uma oportunidade para alguma outra coisa. Perfeito. É como se viu na televisão, recentemente, né? A televisão colocou esses chefes de cozinha Sim. como pessoas famosas em todo restaurante, saíam nos jornais ali, riqueza e tudo mais. E isso gerou lá nos estudos uma procura muito grande por essa parte de gastronomia. Eu quero ser chefe, quero ser famoso, quero ser rico, quero ser... Perfeito. Ele quer o resultado, quer ser famoso, mas ele não está pensando na missão. Exatamente, mas ele não sabe todo o caminho que aquela pessoa teve que passar, né? Para poder chegar até aquele ponto. Muitas vezes nós sonhamos com alguma coisa que nós queremos, que nós gostaríamos de ter, já no ponto final, mas a gente não para pensar o caminho que eu preciso percorrer para chegar até ali. Perfeito. Fala. Você está querendo dizer então que a nossa missão é o que flui para a pessoa? Então, são duas coisas contrárias,
e às vezes é uma, às vezes é outra. Se está fluindo e você tem como fazer, realizar, então tua missão provavelmente está por lá. Agora tem casos que é muito difícil. Você tem muita resistência. E você vai ver isso que cada um tem uma dificuldade diferente do que o outro. Então, muito provavelmente aquilo indica que tua missão está por lá e o Yetzirará não quer deixar você cumprir. Tipo, por exemplo, se o que flui para você, de repente, circunstâncias externas, por exemplo, alguma conjuntura econômica que faz com que você tenha que encerrar aquele caminho. Isso. E aí você começa em outro. Mas Você consegue, mas que não é. Não, mas novamente, você está falando da questão financeira, por exemplo. Então você precisa de uma avaliação objetiva. Então por isso que vale a pena você falar com 1, 2, 3 amigos que entendem, ligados ao ramo, que vão poder te dar uma visão objetiva. Então não é toda hora, eu tentei fazer esse negócio, deu errado, então você não vai cuidar para mim. Calma, não é assim também. Não, você consegue outro caminho que não é o que te faz feliz. Sim. Então, mas aí de volta, tem que separar. Uma coisa é parnassá, uma coisa é você ter sustento, outra coisa é você ter aquilo que está ligado com a essência da sua alma. A gente tem que separar isso. Chique. Vamos lá. Sempre a grama do vizinho é mais verde. Então, mas eu penso assim, mas questão de escolhas. De escolhas. Então, pela Kabbalah, é dito que é fato isso, comprovado. O Rubens não vai gostar, mas é fato comprovado. Que a pessoa nasceu para dar duro. Só que ele pode escolher aonde que ele vai colocar essa dificuldade dele. Então, assim é prometido no Talmud. O Talmud fala: Kol ha-mekabel alav ol malchut shamayim, mavirim mimenu ol malchut ve'ol derech eretz. Entenderam? Diz o Talmud. Uma introdução para entender esse Talmud. As ligações telefônicas mais legais que todo mundo gosta de fazer é para NET, para Claro, para Vivo, não é? São as ligações mais legais. E às vezes você resolve aquilo em 2, 3 minutos, e aqui às vezes resolve em 6 meses ou não resolve. Certo? E assim também com clientes e com várias outras coisas. Tem coisas que você consegue resolver rápido. E qual a explicação para isso? Diz o Talmud: a pessoa tem que trabalhar duro, a vida não é fácil. Mas você pode escolher colocar essa dificuldade no estudo. Então, se você usa a tua cabeça, por exemplo, para estudar o Talmud, para estudar o Talmud você tem que quebrar a cabeça. Um argumento para cá, argumento para lá, e você fica naquele embate. Isso te poupa de ter essas preocupações no dia a dia. É uma promessa do Talmud de Hashem. Certo? Então, nós viemos aqui para se esforçar. A gente não veio aqui para ter a vida fácil. É para o esforço. Só que, se a gente coloca o esforço, por exemplo, na nossa missão, no nosso estudo, na busca pelas mitzvot, o resto vai dar certo. E existe essa... Está escrito, por exemplo, alguém te convida para um trabalho comunitário, um trabalho social. Fala, não tenho tempo. É prometido. Faz o trabalho social e você vai ver se o teu trabalho não vai se resolver mais rápido as coisas. Você não vai sair perdendo, muito pelo contrário. Então a gente faz as escolhas. Cabe a nós ter a sabedoria de entender. Não estou falando para não trabalhar, você tem que trabalhar e trabalhar direito. Agora, essa preocupação demasiada com o trabalho, esse foco intenso no trabalho, ele pode ser aliviado se eu colocar o foco em outras coisas. E entender que o trabalho é uma ferramenta para minha parnassá, só que a minha missão é fazer a diferença na minha vida, na minha família e do mundo. E para isso eu preciso de estudo, eu preciso de prática, eu preciso de esforço. Make sense? O grande desafio é fazer essa administração do tempo. Canalizar a energia. Administrar bem, né? Estou tentando ajudar, voltando com o estilo presencial, para a gente poder organizar o nosso schedule. Muito melhor. Melhor? Pegando o exemplo. Vocês estavam com saudades do presencial? Sim. É a única